Olá, estamos de volta com mais novidades. Desta vez estamos com entrevista com o professor Renato Fernandes de Oliveira, chefe do Departamento de Tecnologia da Construção Civil da Universidade Regional do Cariri, URCA, e também coordenador do LIRC, Laboratório Integrado de Recursos Hídricos e Construções Sustentáveis, da mesma instituição. Abordaremos o tema pegada hídrica. E estamos desenvolvendo nossas atividades de maneira remota ainda devido à pandemia do coronavírus. O laboratório LAEMP está dando continuidade às suas atividades de maneira remota, estamos sempre buscando conhecimentos para trazer novidades para vocês. Primeiramente, antes de iniciar a entrevista com o professor, gostaria de agradecer a ele por ter aceito o convite de participar, disponibilizado do seu tempo. Obrigado, Renato, por participar conosco dessa entrevista. Nada, eu que agradeço o convite e fico lisonjeado em participar. Vamos dar início com a primeira pergunta. Renato, qual a importância dos recursos hídricos para o estado do Ceará e particularmente para a região metropolitana do Cariri, a nossa região? Ela inicia, bom dia novamente. Particularmente os recursos hídricos, ele tem uma importância muito grande, principalmente porque quando você leva em consideração que em todos os processos, independente do processo que você imaginar, processo de fabricação ou de manutenção da vida humana, depende da água, né? Então, assim, ter uma certa disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, é estratégico, né, para qualquer estado, principalmente para o Ceará, né, que está inserido em uma região semiárida, né? Então, o semiárido ela é uma região que tem características climáticas bem particular, porque a gente tem uma variabilidade do clima muito grande e a gente tem precipitações que incidem na região em períodos muito curtos do ano, para 2, 3 meses, é o tempo mais chuvoso, e o resto do ano a gente não tem chuva. Então, a gente tem que realmente ter algumas estratégias de gerenciamento dessa água, e particularmente para o Ceará, ela tem uma importância grande, porque ela vai ser utilizada para produção agrícola, né? Ela é utilizada para abastecimento humano, que, segundo a legislação de água, né, que é a 9433, que é a lei que regulamenta os recursos hídricos no Brasil, estabelece que o abastecimento humano ele é prioritário. Então, se você imaginar em períodos de escassez, de pouca água, o abastecimento humano ele é um uso prioritário, e ele é mantido, mantido em sobreposição aos outros usos. Então, se você temos alguns mecanismos de gerenciamento, como a outorga, que é um mecanismo que uma das ferramentas que a gente utiliza exatamente para priorizar esse abastecimento. Então, para o Cariri, que a gente tem uma situação bem particular, porque o Cariri tem uma disponibilidade de água subterrânea muito grande, então a gente é abastecido com essa água subterrânea, mas a gente, pensando isso como um ciclo completo, ele precisa ser realmente pensado como fazendo parte de um ciclo maior e protegido para evitar o uso exagerado e que isso vai causar problemas a longo prazo. Então, do ponto de vista de estratégia do Cariri, se você for olhar historicamente o desenvolvimento daqui da região Cariri, ela está muito atrelada também a essa disponibilidade de água que a gente tem aqui. A gente tem uma certa disponibilidade que possibilita, inclusive, abastecer cidades como Juazeiro do Norte, que tem mais de 270 mil habitantes, apenas com água subterrânea, captação de poços. Então, ela é estratégica. Tanto é que as grandes cidades, como Juazeiro, ela se desenvolveu basicamente por ter essa condição favorável à disponibilidade de água. É basicamente isso. Então, os recursos hídricos seria estratégico para qualquer país, para qualquer estado e para qualquer região, para o desenvolvimento econômico e manutenção da vida. Certo, professor. Segunda pergunta. Você conhece o trabalho do Laboratório de Águas Efluentes e Metais Pesados, o LAEMP, particularmente do professor pós-doutor José Rodolfo Sabiá, o laboratório que eu sou bolsista, que a gente faz parte? Conheço muito bem, e inclusive somos
parceiros de trabalho, pesquisa. O professor Rodolfo Sabia, a gente tem trabalhado junto em algumas áreas de pesquisa. Ele trabalha muito com... Eu trabalho, em especial, mais com a parte quantitativa, e ele tem trabalhado tanto com a parte quantitativa quanto com a parte qualitativa da água. E o trabalho é extremamente estratégico para a instituição, para Juazeiro do Norte e para o mundo, né, para o Brasil, porque tem se investigado a possibilidade de melhor gerenciar essa água e a melhor forma de você ter essa disponibilidade perene, né, não ser impactada por essa variabilidade que é tão marcante. Então, em especial para o Cariri, o laboratório tem uma importância maior, porque o estudo, por exemplo, de poluentes com metais pesados no solo, e que vai contaminar esse lençol freático, ele é estratégico, uma vez que, como eu já comentei, nosso abastecimento aqui é basicamente por manancial subterrâneo. Certo. Indo para a terceira pergunta, qual a sua visão do indicador de sustentabilidade de pegada hídrica? Assim como outros indicadores de sustentabilidade, como a pegada ecológica, como a pegada de carbono, a pegada hídrica ela tem uma importância muito grande, porque ela faz esse mapeamento, né, da quantidade de água que é utilizado para diferentes processos, seja ele um produto, seja ele para produzir um certo produto, ou seja ele para determinadas atividades. Então, a gente tem uma metodologia já extremamente consagrada, né? A gente tem, inclusive, disponível na internet manuais, né, de como essa metodologia ela considera, ela faz esse cálculo, e ela leva em consideração todos esses aspectos da produção de um produto ou de uma atividade, desde a fase inicial até a fase final. Então, só para a gente ter ideia, um dos grandes vilões do consumo de água, por exemplo, é a carne bovina, por exemplo. Para você produzir 1 quilo de carne bovina, você precisa quase que em torno de 15.500 litros de água. Então, é uma quantidade muito grande de água que você incorpora nesse processo, né? Estou falando desde a produção da carne lá na fazenda, passando pelos processos de crescimento aí, né, de uso de ração, até chegar na parte de abate, transporte e chegar na nossa casa. Então, é um dos grandes vilões que os ambientalistas discutem, inclusive, uma possibilidade de redução desse consumo dessa proteína, porque, do ponto de vista ecológico, ele é um dos que mais causa impacto, não só do ponto de vista de consumo de água, mas também do ponto de vista de pegada de carbono, né? Que ele também lança uma quantidade grande de poluentes na atmosfera, e aí ele impacta também a região em que há essa criação bovina, né? Então, outro extremo, por exemplo, só para a gente ter ideia, para você tomar uma xícara de café, né, um cafezinho pequeno que a gente toma na lanchonete, vai consumir aí em torno de 130 litros de água. Para produzir cada xícara de café, você precisa de em torno de 130 litros de água. Lógico que desde o início a produção do café lá na produção agrícola, né, para você ter toda essa fase de crescimento da planta e todo o processo de industrialização. Então, tudo que você pensar tem água incorporada, apesar que a gente não vê essa água, né, que aí entra o conceito de água virtual, mas é necessário que a gente compreenda que, independente da roupa que a gente usa, do livro que a gente lê, do carro que a gente compra, ou do computador que a gente utiliza agora, nesse momento, está associado a uma quantidade de água que foi utilizada para produzir esse produto, né? Então, quando você exporta soja do Brasil para outros países, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de soja, no mesmo momento você está exportando água, né? Porque você está exportando uma grande quantidade de produto que precisou de muita, em média, de mais de 2.000 litros de água para produzir cada quilo de soja,
e essa água ela vai ali em forma de produto. Então, na hora que você compra um produto, indiretamente você está comprando ali uma quantidade enorme de água que foi utilizada nesse processo de industrialização. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção de preservar esse recurso, não só nos processos de consumo na nossa residência, que a gente pensa muito em economizar água nas nossas residências, mas também no sentido de um consumo mais consciente, porque no momento que você descarta um produto e compra outro, você está descartando água, né, e está adquirindo um outro produto que precisou de uma grande quantidade de água para ser produzido. Então, a irrigação, a gente sabe que é um dos maiores vilões do consumo de água, né, que vai consumir mais de 70%, 70% a 80% da nossa água, mas esse outro restante de água, ela vai estar associada a esses produtos também. Okay? Então, é só para a gente ficar atento a questões como conceitos como água virtual e a pegada aí que deixa representa toda uma cadeia de consumo desse insumo que é básico para qualquer atividade humana. Ok. E se voltando para o real conteúdo do meu projeto, né, que é voltado para o restaurante universitário do campus Crajubá, qual a importância de aplicar esse indicador de pegada hídrica no RU da URCA, nosso campus? Ele tem uma importância grande, porque no mesmo momento que você aplica esse conceito para o nosso restaurante, né, do Crajubá, ele vai ter papéis diferentes e importantes também. Um é no sentido de conscientização, né, porque muitas das vezes a gente, como acadêmico, né, a gente não tem essa real noção de como essa água está incorporada nos diferentes produtos, né, na hora do almoço, no café que você toma, como eu acabei de falar, e no momento que você aplica esse conceito, esse indicador, né, que é extremamente estratégico para garantir essa sustentabilidade do planeta, você está ao mesmo tempo mandando uma informação para os usuários ali do restaurante, que no momento que ele tem que ter consciência de que no momento que ele desperdiça alimento, no momento que ele consome alimento, esse produto ele tem uma quantidade de água associada, né? E isso é preciso trazer essa conscientização de uma forma prática, né? Então é estratégico, do meu ponto de vista, e ao mesmo tempo você pode criar um banco de dados, né, de informações, que isso pode ser utilizado para alavancar outras pesquisas mais à frente, inclusive considerando modelos de gestão mais apropriados para atividades como restaurantes. Né? Ok. Como atrair o interesse dos estudantes do curso de construção civil para a pegada hídrica do restaurante universitário do Crajubá? Bom, aí é um desafio, né, na verdade, né, porque essa atenção, né, atrair esse interesse, né, algumas pessoas, naturalmente, elas são despertadas para isso sem nenhuma provocação, mas outras pessoas, elas precisam de uma provocação maior. Então, como eu já falei, campanhas de divulgação do conceito, né, importante, né, para trazer esse interesse, né, e no momento que o aluno entende que para cada produto que ele utiliza tem associado um grande volume de água ali, ele possivelmente ele vai pensar duas vezes no sentido de desperdiçar, né, de ter menos cuidado com a água na hora que você utiliza também nas nossas residências ou quando você quer utilizar para diferentes atividades, até mesmo como a irrigação. Então, levando em consideração que os profissionais que vão para o mercado, né, porque a universidade ela tem um papel fundamental nesse sentido, porque ela está formando uma massa crítica, né, e essa massa crítica é ela que vai ser responsável por levar para a sociedade conceitos como esse, né, porque não é comum você ter um cidadão comum que tem acesso a essa informação
senão através de pessoas que passaram pela universidade, tomaram consciência dessa informação e levaram para as suas residências, para o seu trabalho. Então, essa informação é estratégica nesse sentido, formação de recursos humanos, e para despertar esse interesse, eu acredito que palestras dentro da instituição, através de um auditório, aproveitar a oportunidade de outros eventos, como a Semana de Iniciação Científica, e trazer publicações relacionadas ao tema, trazer mesas redondas durante eventos como eu já citei, a Semana da Construção Civil e outros, né, eventos, inclusive da própria construção civil, né, que a gente tem eventos paralelos também, ou dentro da própria engenharia de produção, isso vai fomentar esse interesse, porque a informação é a grande arma nesse caso, e levar essa informação depende de algumas estratégias que precisam ser colocadas dentro da universidade através dos professores, dentro dos departamentos e coordenação de cursos, né? Então, eu acho também que uma divulgação científica através de redes sociais também pode fomentar essa possibilidade, e além dessas palestras, como eu falei, mesa redonda também, eu acho que é interessante. E eu acho que nesse período agora de pandemia, talvez seja complicado a gente pensar nesse sentido de palestras presenciais e tal, mas online também já traz essa possibilidade de alcançar uma quantidade de pessoas muito grande. Então, você reunir especialistas em um grande debate via web e fazer uma ampla divulgação, eu acho que é uma estratégia importante e pode também ser inserido em eventos maiores da própria universidade ou fora da universidade. Ok. Dando continuidade, como fomentar as parcerias e se tornar um elemento de mudança com foco em pegada hídrica? As parcerias, elas são, no meu ponto de vista, um dos pontos estratégicos, né, para você fomentar esse conceito, né? Ele não é um conceito novo, mas ainda carece de divulgação, né? Então, fomentar essa parceria através dos departamentos da própria instituição, fomentar parcerias através de instituições diferentes do Cariri ou do próprio Ceará, né, de você reunir pesquisadores para um debate, como eu acabei de falar, online e de ampla divulgação, isso traz um grande impacto. Eu penso até que essa parceria precisa se estender, inclusive, para a mídia de grande massa, né? Eu acho que caberia entrevistas em rádios locais, entrevistas na web para ficar disponível, como essa que você está fazendo, já é um elemento de divulgação. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente amplia isso. E cada vez que você fizer esse convite, né, a pesquisadores externos, você acaba levando essa informação que vai ser um pivô de divulgação entre os seus pares, que vai levar para os alunos de graduação e ampliar cada vez mais o conceito. Então, o fomentar do conceito de pegada em instituições, ela também, a gente sabe que depende muito de ações governamentais de apoio à pesquisa, né, através de editais, e isso é estratégico para que a gente possa, por exemplo, reunir pesquisadores de uma mesma área, né, com recursos hídricos, com foco em recursos hídricos e ambiental, e escrever, por exemplo, artigos, escrever livros, né, e ainda utilizar outros canais de divulgação para ampla massa, porque a grande dificuldade aqui é que a gente escreve nossos artigos científicos, nossos livros, mas ele não tem um alcance, ele alcança muita gente, mas muita gente já dentro da mesma área, né, que já são especialistas e que vão, de certa forma, melhorar o conceito, que vão criticar alguma possibilidade de melhoria de metodologia ou tal, mas eu estou falando que essa necessidade para fomentar essas parcerias, ela precisa criar canais
para alcançar as grandes massas, né? Para que as pessoas, na hora que vá para o supermercado, ela tenha essa consciência de que a escolha do produto A ou do produto B, ela está impactando uma pegada maior ou menor de quantidade de água associada. Então, o consumo de produtos que são vilões, por exemplo, o consumo de água em regiões com escassez de água, ele, de certa forma, ele tem uma certa imoralidade aí, né? Porque você vai consumir um produto, por exemplo, que consome uma quantidade absurda de água, ao mesmo tempo que você falta água, por exemplo, para beber para algumas populações. Então, essa consciência você não consegue se você não tiver uma ampla divulgação em canais de grande massa. Então, o fomentar, ela vai passar mais uma vez por informação, e essa informação eu incluo aí diversos mecanismos, passando pelos artigos científicos, pelos livros, por canais de mídia aberta, né, para alcançar grandes massas. Inclusive, hoje, a gente tem uma das maiores ferramentas a internet, que a gente pode criar canais de debate com a população em geral e com especialistas que podem dar todo o apoio e direcionamento a esse debate. Bom, estamos quase chegando ao fim da nossa entrevista e vamos para a última pergunta. Renato, você acredita que a pegada hídrica é um instrumento de gestão de recursos hídricos e que pode ser usado nos comitês de bacias para a resolução de conflitos? Sim, com certeza. Embora a pegada hídrica ela não apareça diretamente ainda no debate desses comitês, né, de compartilhamento, né, ou seja, nesses comitês de recursos hídricos, ele aparece indiretamente, né? Então, assim, trazendo aqui para a nossa região semiárida, né, qual é nossos grandes conflitos, por exemplo, no compartilhamento da água? Quando você alcança o período seco, né, principalmente quando você tem uma sequência de anos secos que nossos reservatórios eles esvaziam quase que totalmente, e que a indústria, a irrigação e o consumo humano, eles precisam de água para a manutenção das suas atividades. E aí, o órgão gestor, como no caso do Ceará em especial é a COGER, ela precisa decidir, né, qual a quantidade de água, quem vai receber água e qual a quantidade de água possível para cada usuário, né? Então, você tem esses usos mútuos que estão em conflitos por um recurso que é escasso. Então, toda vez que tem escassez, naturalmente você vai ter escape, você vai ter conflitos, né? Os conflitos ele vem exatamente não na época de abundância, né? Quando você tem um excesso de recursos, o conflito ele praticamente não existe. Por quê? Porque você tem recursos para abastecer todas as demandas. Mas quando ocorre esse período de escassez, que é uma certeza que a gente tem para a região Nordeste, né? Então a seca, ela não é uma incerteza, ela é uma certeza. Todos os anos a gente tem uma quantidade já variável de chuva e tem períodos prolongados com pouca chuva que gera uma condição de escassez crítica, né? Então a gente precisa se preparar. E para se preparar para esses conflitos, a gente pode utilizar conceitos como pegada hídrica, inclusive para que os comitês eles decidam que tipo de cultura seria mais apropriado para uma região ou para outra. Porque, por exemplo, em uma região semiárida como a nossa, plantar uma cultura como arroz, que consome uma grande quantidade de água, ela é uma cultura que, não, teoricamente, ela não deveria ser utilizada porque nós já temos esse problema de falta de água, né, de escassez de água. Então, a gente selecionar a cultura, o tipo de planta, né, que vai ser utilizado para irrigar, quais tipos de indústrias seriam prioritárias para uma região, em função da quantidade de água que cada produto vai utilizar, né? A gente vai ver da engenharia, a gente sabe que para cada processo a gente tem consumos diferentes, né? Para fabricar papel, você tem um consumo gigante de água durante aquele processo. Você vai fabricar, vai ter uma indústria, uma serralharia, praticamente você não tem uso ali no local da serraria. Ele pode ser utilizado lá no processo de fabricação do metal e tal. Então, assim, a escolha do tipo de indústria a ser instalada em uma região
o tipo de cultura a ser irrigada em uma região, ela pode muito bem utilizar esse conceito PHDI, porque você pode decidir sobre quais os produtos e quais as culturas para irrigação, elas são mais apropriadas dependendo da disponibilidade de água que você tem, para evitar que você tenha culturas para irrigação, por exemplo, que sejam vilões de consumo de água, né, como eu citei o arroz, e priorize culturas que tenham uma maior eficiência nesse consumo de água, tá certo? Então, esse conceito de PHDI como instrumento de gestão ele é bem apropriado, apesar de precisar ainda de alguns avanços, né, que estão sendo feitos em projetos como esse do professor Rodolfo Sabiá, e eu acredito que um período bem curto a gente vai ter metodologias bem definidas para que o gestor, o tomador de decisão, possa, de forma técnica e segura, tomar uma decisão sobre outorgar, né, que é um instrumento de autorização de uso da água, um determinado tipo de irrigação ou não, em função exatamente desse rastro, né, dessa pegada que esse produto pode deixar em termos de consumo de água. Certo. Então, chegamos ao fim de nossa entrevista. Mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Renato, em nome do LAEMP, do professor José Rodolfo Sabiá, nosso orientador e coordenador do LAEMP, né? Obrigada, Renato, por sua partilha, por compartilhar tanto conhecimento. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para colaborar de alguma forma com o projeto do professor Rodolfo Sabiá e do LAEMP, que é um parceiro também do Laboratório Integrado de Recursos Hídricos e Construção Sustentável, que é o laboratório do qual eu coordeno já faz algum tempo e tenho muito interesse em colaborar com temas ligados à água. Eu que agradeço, muito obrigado. E dessa maneira, ao final, eu gostaria de fazer um pedido aos alunos, não só do curso de construção civil, mas de toda a universidade, de todos os outros cursos, para a questão de participar mais. Quem tem acesso, estamos em um período de pandemia, nem todo mundo tem acesso, mas aos que têm acesso aos meios digitais, sempre buscar mais conhecimento, buscar se informar o que a universidade está desenvolvendo, o que ela está passando, mesmo nesse período de pandemia. Então, eu gostaria de pedir mais a participação dos alunos. Os laboratórios desenvolvem questionário, estão desenvolvendo entrevista, videoconferências. Então, para que os alunos participem mais desses meios de comunicação, para a busca de conhecimento não parar, não se limitar, continuar sempre buscando desenvolver. Mais alguma coisa, Renato? Isso mesmo. Então, mais uma vez, só agradecer e estou à disposição. Um grande abraço. Tchau, obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Até a próxima.